Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no vídeo sobre o Catecismo da Igreja, sobre a nossa doutrina que está aqui no Catecismo da Igreja, nós vamos falar sobre a questão de que fora da Igreja não há salvação. Parágrafo 846, nós vamos falar um pouco aqui nessa questão. O que é que diz a doutrina da Igreja sobre essa questão? Fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Os santos, os pais da Igreja, eles já pronunciavam essa expressão. Inclusive, um dos pais da Igreja, São Cipriano, bispo de Cartago, ele gostava muito de usar essa expressão, extra ecclesia nulla salus, que fora da Santa Igreja não há salvação. E o catecismo, que é a doutrina da Igreja, seguindo esses mesmos passos dos primeiros cristãos, diz assim para nós, no parágrafo 846. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo, por meio da Igreja, que é o seu corpo. O catecismo, esse parágrafo aqui, ele já é uma explicação assim muito convincente. O catecismo por si só ele explica. Como é que nós vamos entender que fora da Igreja não há salvação? O catecismo diz que ela é formulada de uma maneira positiva. O que significa que fora da Igreja Católica não há salvação? Por quê? Porque toda salvação vem de quem? Vem de Cristo. Por meio de quem? Por meio da Igreja, que é o seu corpo. É na Igreja Católica que há todos os meios plenos de salvação. O catecismo também ele vai dizer que em outros credos pela aí, há elementos de santificação, mas que onde há todos os meios plenos de salvação é na Igreja Católica. Por quê? Porque é nela que tem 7 sacramentos, é nela que tem uma hierarquia, é nela que tem uma única doutrina, é nela que tem Cristo presente no sacramento da Eucaristia no altar. Não existe nenhuma igreja no mundo que tenha Cristo sacramentado, Cristo vivo no altar, a não ser a Igreja Católica. Por isso que essa igreja tem todos os requisitos verdadeiros que condicionam para nós cristãos a salvação. Né? Não é, muitos dizem assim, igreja não salva. Essa frase, ela sendo dita de uma forma errada, está até certo. Mas ela sendo dita de uma forma que nós vemos a entender o que significa que fora da igreja não há salvação, nesse quesito de que toda salvação vem de Cristo, cabeça, mas que passa por meio da igreja, que é o seu corpo. Porque é a igreja que nos apresenta Cristo, é a igreja que nos apresenta a Eucaristia, é a igreja que nos ensina os sinais da graça de Deus mediante os sacramentos. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Por isso que diz, fora da igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Amém.